Estamos de volta com o Gustavo Lopes e você, em entrevista. E hoje a gente tem um convidado que, além de ser um cara com uma trajetória impressionante, 2 décadas já como professor e como profissional da odontologia, o cara é um gato, nem parece que já tem 2 décadas só de profissão. Guilherme Carvalho está aqui com a gente. Guilherme, seja bem-vindo. Muito obrigado, Gustavo, pelo convite, pela oportunidade. Prazer para mim. Imagina, o prazer é nosso e você sabe que eu, quando era mais novo, até hoje, um dos grandes traumas da vida que eu tenho é dentista. O barulho do motorzinho já é um barulho que eu arrepio todo com o motorzinho. Imagina você deve conviver com isso no dia a dia. De onde que veio a decisão de fazer odontologia? Então, Gustavo, na verdade, esse trauma também me acompanhava. Eu também confesso que eu nunca fui um paciente que gostava muito da odontologia, não. Mas a odontologia ela surgiu meio que como uma casualidade na minha vida, eu não vou mentir. Eu inicialmente queria fazer medicina, acho que como muitos, né, da nossa geração, né, somos da geração do direito ou da medicina. Ou da engenharia. Meu pai falava isso, direito, medicina ou engenharia. Direito, medicina e engenharia. Como eu sempre, já desde criança, eu falava que eu queria algo relacionado à área médica, não, quero ser médico. E medicina naquela nossa época faculdade era medicina na UFMG e nas ciências médicas. Então, eu comecei como alguém que queria fazer medicina. E aí, como uma sequência, não, no primeiro ano eu não passei em medicina, esse ano eu vou tentar odontologia. Passei em odontologia, na PUC, na verdade, não foi na UFMG. Falei, eu vou começar esse curso aqui, porque fazendo cursinho, né? Cara, e aí eu comecei a me encontrar dentro do universo da odontologia. Cursei odontologia, depois eu fiz o vestibular para odontologia na UFMG, passei e fiz o curso. Eu tenho uma irmã médica, então eu já tinha um exemplo em casa da medicina. E assim, pouco tempo depois que eu me tornei dentista, eu já percebi que, graças a Deus, que eu fui para esse viés, sabe? Só que acho que a minha história profissional ela acaba tornando diferente, né, interessante, não é nem durante a faculdade, é após a minha formação. Porque eu me formo em odontologia, em momento nenhum eu tive vontade de largar o curso, né, cada vez mais me encontrando, curtindo aquela e aí experiência. Esqueceu a medicina. Totalmente. Esqueci a medicina. E depois que eu me formei em odontologia, aí começa os pontos interessantes da minha vida profissional. Eu falo que Deus colocou dois destinos muito, muito interessantes na minha vida. Eu fui criado, né, além do ambiente da minha casa, eu fui criado no Prado, na casa da minha avó. E eu tinha, cara, eu cortava cabelo no salão de uma senhora quando eu estava na casa da minha avó durante muitos anos da minha vida. Da minha infância até a minha adolescência, vamos colocar assim. E aí eu criei um vínculo afetivo por essa senhora cabeleireira que cortava meu cabelo. No dia da minha colação de grau, ela chega para mim e fala assim, Guilherme, eu tenho você como um filho. E eu tenho um outro filho, então quer dizer, vocês são irmãos e não se conhecem. Então vocês têm que se conhecer. Cara, isso eu estava na minha colação de grau, gostava muito dela, tanto que ela foi para minha casa na ocasião. Falei, não, vamos sim, diva. Só que passou um pouco, depois passou uns meses, ela falou, vocês já se conheceram? Já se encontraram seus irmãos? Aí, cara, ela foi e arquitetou para poder me chamar para poder fazer uma entrevista para conhecer um cirurgião que ela também conhecia desde a infância, porque ele também foi criado no Prado, que era o Dr. Luiz Marinho. Então, na hora que eu encontrei e comecei meu universo com o Dr. Luiz Marinho, a minha vida começou a tomar um viés diferente para a área da cirurgia, para pensar um pouco mais nesse horizonte. Então, assim, a graduação sempre foi uma área que eu gostava, mas assim que eu me formei, né, poucos meses depois, eu já comecei a entrar no universo da cirurgia. Que é a implantodontia. Então, na verdade, a implantodontia é uma área da odontologia voltada para a instalação de implantes, para as reabilitações orais em pacientes desdentados que a gente reconstrói através disso. A gente tem uma outra área na odontologia que é a cirurgia bucomaxilofacial, que no caso era a área de especialização do Dr. Luiz Marinho, mas que exercia a implantodontia como dia a dia, como de praxe da vida. Então, a implantodontia é como se fosse uma espécie da cirurgia. Uma área ligada uma área ligada à cirurgia, né? Tá. A gente, na odontologia, a gente tem a periodontia,
que cuida, que inicialmente os implantodontistas nem tinha essa área, quem fazia a maioria dos implantes eram os periodontistas e os cirurgiões bucomaxilofaciais. Aí, com o tempo, com o crescimento da implantodontia, criou-se a Uma especialidade em ramificação. implantodontia. E aí, cara, falar de implantodontia é algo assim, além de eu acho um tema extremamente interessante, eu acho uma coisa mágica para nós brasileiros. Quer que eu conte um pouquinho da história? Até o pessoal entender, o que diferencia o implantodontista do dentista tradicional? Então, por exemplo, a gente vai ao dentista com alguma frequência, lá de 6 meses, acho que é o recomendável, faz limpeza, vê se tem cárie, tira a cárie e tal. O que diferencia? Então, todos os dentistas formados na graduação, eles são intitulados cirurgiões dentistas. Então, assim, do ponto de vista legal, nós temos direito de realizar qualquer área da odontologia. Mas assim como na medicina, que tem as residências, a implantodontia é uma especialidade da odontologia. Então é como se, vamos fazer a comparação com a medicina, o clínico geral faz esse básico, esse cotidiano. Isso. E o implantodontista já é uma especialidade que vai naquele caso... É como se fosse uma residência médica, só que dentro da odontologia. E aí, você deve ter começado naturalmente com o básico, conheceu o Dr. Luiz Marinho, e aí te abriu o cenário para cirurgia, e aí a implantodontia entra nesse caminho. Entra nesse caminho. E aí minha vida, ela toma um viés muito interessante, porque, sem nenhuma vergonha de falar, eu comecei trabalhando nas clínicas da Praça 7. Dentista, orçamento sem compromisso, dentista. Eu dormia à noite escutando aquilo. Cara, por R$5. Não, cortar o cabelo é 2, escovar é 3, salão. Meu início de carreira foi assim, trabalhando. Eu adoro cortar cabelo no Mercado Central. Pois é, era tipo assim, era ali que eu estava atendendo pacientes no miolo da Praça 7 e, às vezes, no dia seguinte eu estava entrando dentro do hospital com o Dr. Luiz Marinho para operar um jogador do Atlético que sofreu uma fratura no Clássico contra o Cruzeiro. Isso aconteceu mais de uma vez. Atlético Cruzeiro, domingo, o jogador do Atlético tomou uma cotovelada do Cruzeiro, fraturou um ângulo, o zigoma, que é uma área da face. Quem que opera? O cirurgião bucomaxilo. Quem que era uma das maiores referências no Brasil nisso? O Dr. Luiz Marinho. Cirurgia no Hospital Mater Dei, imprensa, que estava o Dr. Guilherme junto com ele, entrando para a cirurgia de alta complexidade. Então, minha vida ela já foi um turbilhão de experiências e de bagagens praticamente desde o início da minha graduação, após a formação da graduação. A faculdade foi uma excelente, a UFMG é uma excelente faculdade de odontologia, complexa e tal, mas eu consigo levar a minha experiência profissional mais desde dali para frente, que eu acho que começa a tornar os caminhos diferentes, sabe? Então, assim, e aí a implantodontia, por que não a bucomaxilo? Por que a implantodontia? Aí eu acho que é um outro desvio que a vida deu, porque, como todo dentista em início, né, a gente não tinha uma condição financeira que permitisse muita coisa, e eu tinha uma possibilidade de fazer um curso de especialização, uma residência em cirurgia bucomaxilo, uma bolsa, e aí essa possibilidade ela não se concretizou. E aí, como eu já tinha algum tempo de vivência com ele no universo da implantodontia, das cirurgias mais complexas, me surge uma possibilidade de fazer um curso de pós-graduação mais simples numa escola de pós-graduação. Aí é outra guinada grande no meu destino, por quê? Porque aí eu começo como um aluno de um curso de aperfeiçoamento em implantodontia, que na época tinha 2 módulos, 2 modalidades. O aperfeiçoamento é um curso pequeno de 10 meses que você poderia fazer o módulo protético ou cirúrgico. Não os dois, ou um ou outro. Aí o Dr. Guilherme, fominha, maluco, estava maluco para fazer, eu fiz o de cirurgia. Não, me matriculei no curso de aperfeiçoamento em implantodontia módulo cirúrgico. Cara, eu falo isso sem intenção de arrogância nenhuma. Ao final do curso, a gente tinha lá, a gente contabilizava, né? As duplas faziam, sei lá, 10 implantes ao longo do curso. Cara, eu fiz quase 80 implantes no curso de aperfeiçoamento. E sem que eu fosse inscrito, eu falava assim, eu posso ajudar? Fiz 40 elementos de prótese, que nem era a área. Ajudando, querendo fazer. Eu me encontrei na implantodontia. Eu costumo dizer isso, que a primeira experiência que eu tive de começar uma cirurgia de implante, na hora que eu fiz a primeira, eu falei assim, cara, eu já faço isso desde 10 anos de idade, porque eu brinco assim, que eu sempre fui muito ligado ao meu pai. Meu pai era um marido de aluguel de excelência, desses que conserta tudo, e eu sempre fui muito ligado a isso. Então, quando eu comecei, claro que com todo respeito à biologia e tudo, a parte técnica, eu falava, eu
eu acho que eu consigo Você fazer tinha isso. facilidade de lidar com... Com os instrumentos cirúrgicos voltados para implantodontia. E aí, cara, a minha história nessa escola de pós-graduação também vira um filme, porque de um aluno do aperfeiçoamento em implantodontia, eu me tornei um dentista da escola, porque essa escola tinha acabado de mudar para Belo Horizonte, não tinha ninguém que era de Belo Horizonte, os professores todos de São Paulo. E eu ficava ali e falei, cara, eu não quero ir embora, eu adoro ficar aqui, eu vejo que vocês precisam. Gustavo, eu parti de aluno da pós-graduação, do aperfeiçoamento, para um dentista. Depois de pouco tempo, eu virei professor do aperfeiçoamento. Fazendo especialização, eu não era nem especialista, já dava aula para o aperfeiçoamento, cara. Depois virei professor da especialização muitos anos nessa escola. E hoje faço parte da gestão dela. Gestão? Da gestão. Me tornei um dos sócios dessa escola de pós-graduação. Qual que é a escola? Cefos. É uma instituição que se localiza na Savassi e ela faz parte do Grupo Uningá, que na época era uma das instituições no Brasil mais respeitadas nesses cursos de pós-graduação. E assim, mas eu tô falando de quantos anos? 19, 20 anos. A implantodontia é aquele negócio que a gente vê na televisão, que bota tipo um dente... parece que é um parafuso, é isso? A implantodontia é a área que cuida de de todo esse universo, né? Porque, na verdade, o que a gente tem? O paciente ele tem a dentição ou os dentes naturais, e quando o paciente perde algum dente ou todos os dentes, você tem que criar um substituto para aquilo. E o que é o implante? É um parafuso de titânio instalado no osso do paciente que, ao longo de meses, se integra aquele osso e passa a ter todas as funções de um dente natural. Mas aí eu vou depois, na hora que puder, eu vou contar um pouquinho dessa história da implantodontia. Pois é, aí você está falando de implantodontia, eu imagino que quando, né, o pessoal que tá vendo a gente aí, que faz o curso de odontologia, o cara se forma e ele pode ser um cirurgião dentista, ou seja, não se especializar, ou ele pode buscar outras especialidades. Uhum. Por que a implantodontia? E alguém que está começando agora a implantodontia, fazer o quê? Busca uma especialização? Então, eu vou sempre aconselhar ao colega a procurar algo na área da pós-graduação. Porque as faculdades de graduação, e eu estou falando de quem se formou há 23 para 24 anos atrás. Lógico que nós tivemos uma evolução muito grande. A disciplina da implantodontia ela já faz parte da grade curricular da maioria ou da totalidade das faculdades de graduação. Mas é um universo muito diferente da odontologia convencional. Então, quando a gente fala em implantodontia, o profissional tem que ter um curso a mais para aquilo, sabe? Então, assim, para mim falar o porquê da implantodontia parece ser algo até assim meio tendencioso, porque é uma paixão que eu tenho. Eu acho que hoje a implantodontia é o que permite realizar a reabilitação oral plena de um paciente. Porque o implante hoje, o Brasil ele é o país que talvez mais pode... se dar ao luxo de falar, olha, nós tivemos uma história na implantodontia fenomenal. Então o implante hoje ele é um artifício que devolve ao paciente função mastigatória, função estética, qualidade de vida, segurança e a manutenção de toda a integridade da estrutura óssea como nenhuma outra na odontologia. Claro que a odontologia, como uma área multidisciplinar, ela tem que ter as outras áreas, endodontia, canal, ortodontia, aparelho, estética. Então, assim, a minha opinião é meio tendenciosa, porque como implantodontista que sou ao longo desses anos, eu acho a área mais sedutora. E essa técnica, você me contava aqui nos bastidores, foi descoberta, inventada, enfim, foi criada por um brasileiro, não, mas aqui no Brasil. Gustavo, essa história é fantástica. Na verdade, quem desenvolveu os maiores princípios da implantodontia moderna foi um médico anatomista sueco, tem nada a ver com odontologia, lá em 1950. Ele estava no laboratório dele fazendo pesquisas em coelhos para poder entender algo sobre a microcirculação óssea. E aí ele instalou um cilindro de titânio na parte óssea do coelho. Quando ele foi analisar os resultados, esse cilindro simplesmente não saía. Aí ele falou, poxa, tem alguma coisa da relação desse material com o osso. E aí ele começa a desenvolver os estudos dele voltado para a implantodontia, para fazer isso em desdentados. Em 1965, ele instala os primeiros implantes num paciente. 40 anos depois, a literatura comprova o sucesso clínico daqueles implantes. E a gente está falando de uma época que a implantodontia anterior ao Brånemark, que é esse sueco, era uma implantodontia que tinha mais, às vezes, insucesso do que sucesso.
E nós estamos falando de uma área muito recente, porque o Branemark, ele lança na comunidade científica em 1982, ou seja, 44 anos atrás, os conceitos de osseointegração, e depois ele se muda para o Brasil. E mora boa parte da vida dele depois disso em Bauru, e desenvolve toda a evolução da implantodontia. Então, a implantodontia, quando a gente fala sobre história, você tem a implantodontia moderna, que é a pós-Branemark, e ele ficou tão conceituado que hoje, quando a gente fala de uma prótese fixa total de pacientes dentados, chama protocolo. Você fala no meio odontológico, o paciente vai fazer um protocolo. O que é um protocolo? Na verdade, não é o nome de uma prótese. É porque ele criou um protocolo, que chamava Protocolo de Branemark, para atender pacientes desdentados totais e tirar eles da dentadura. Então, assim, a gente chegou a um nível tão avançado na implantodontia brasileira que, se a gente for pegar em dados, o Brasil hoje é o segundo maior mercado de implantodontia do mundo, perde apenas para os Estados Unidos. E em produção científica é o terceiro do mundo. Ele perde para os Estados Unidos e para a Alemanha. Hoje, 10% de tudo que se produz em ciência voltada para a implantodontia é do Brasil. Então, assim, a gente por isso, talvez, que a gente tenha uma evolução tão grande na implantodontia brasileira e um reconhecimento tão grande no mundo. E quando uma pessoa chega com um problema, até chegar na fase de fazer o implante, você disse que ela é uma área interdisciplinar ou multidisciplinar. Então, deve ter que fazer o tratamento daquele dente, se tiver que extrair, Sim. extrai. E faz o canal para tirar o nervo. Como é que é? Cheguei lá, tô com um dente com perda óssea. Qual que é esse caminho? A implantodontia, essa pergunta ela é muito interessante, porque, vamos colocar, a implantodontia ela sempre foi uma área rentável. Então, é uma das coisas que eu até falava muito para os alunos nos cursos de pós-graduação. Antes da harmonização orofacial, que acabou se tornando um boom na odontologia, talvez a implantodontia e a ortodontia fossem as áreas mais rentáveis da odontologia. Mas uma coisa é ser uma área rentável, outra coisa é ter ou não indicação para aquilo, né? Então, qual que é a função de um implante? É quando o paciente não tem mais... quando o dente natural do paciente não está mais de acordo, ou quando ele já não apresenta, porque o paciente ele pode apresentar o edentulismo, que é a falta do dente, ou por questões naturais da vida, cárie, doença periodontal, ou por acidente, trauma, ou às vezes até por agenesia, não se formou, enfim. Então, quando o paciente ele tem algum comprometimento daquela estrutura dentária que o dente tem que ser removido, a implantodontia surge como uma ferramenta de recomposição daquilo, que até então era feito somente com próteses removíveis, com antiga dentadura. Dentadura, rote, né? Que hoje também tem-se, por questões até do próprio país, talvez, financeiras, mas que, graças a Deus, a implantodontia hoje está muito mais acessível do que ela já foi no passado. Então, a endodontia, a ortodontia, elas continuam com as suas indicações, com as suas necessidades, né? Um dente tratado endodonticamente ou tratado de canal, ele pode se manter muitos anos ou às vezes a vida toda. Mas às vezes, se o paciente, mesmo depois de um tratamento de canal, aquela raiz não está com uma estrutura favorável, a extração passa a ser uma indicação e o implante passa a ser a solução daquilo. Eu venho de uma geração que a gente começou a se desassossegar um pouco com essa questão da harmonização, porque realmente a harmonização ela veio de uma maneira vultuosa, com uma demanda de necessidade da população muito grande, com retornos financeiros fantásticos. Então, querendo ou não, deu uma desassossegada na classe. Poxa, como assim? O cara está fazendo harmonização aqui, está ganhando num dia o que eu ganho num mês, né? Mas, cara, como qualquer área da estética, a face é uma área muito complexa. Então, assim, e querendo ou não, é o que estampa a nossa figura. Então, existem exageros, né? Existem profissionais despreparados, porque às vezes a coisa chega com muita promessa e aí se tem cursos muito rápidos, eu mesmo fiz vários cursos na área de harmonização, fiz especialização, fiz mestrado em harmonização. Pois é, o seu mestrado foi em Portugal, foi na área de harmonização? Foi na área de harmonização. E para você ter uma ideia, como eu não me encontro muito com a harmonização, porque o meu foco é muito cirúrgico, eu sempre acabei transformando a minha caminhada na harmonização, tentando virar um pouco para o viés da cirurgia. E a gente está num processo de legalização mesmo, plena. Hoje a gente ainda tem alguns respaldos legais, que você como jurista que
às vezes é um pouco inseguro a realização de cirurgias na área de harmonização por um dentista. Mas nós estamos na fase de legalização, da implementação dos cursos de especialização das cirurgias estéticas da face. Que é isso, é o dentista realizando cirurgias estéticas faciais, porque é um ponto muito interessante. O cirurgião bucomaxilofacial, que é essa especialidade que eu te falei, ele já cuida de face, mas de face de pacientes que sofreram traumas ou acidentes, ou que tem alguma alteração no esqueleto que tem que melhorar. Paciente muito queixudo, que é o paciente classe 3. Então, assim, as deformidades esqueléticas da face já são tratadas por dentistas. Né? Um paciente que sofre um acidente de carro, quando ele chega lá no João 23, na área de trauma, quem opera ele é um cirurgião dentista, um cirurgião bucomaxilo. Então, por que esse profissional não pode cuidar da parte estética da face? Porque ele não tem capacidade para isso. Então, essa é a grande discussão, e ainda bem que a gente está ganhando essa briga, porque a gente está conseguindo essa legalização. Mas como ainda não se é plenamente legal, todo o meu viés na área de harmonização acabou sendo mais com uma formação a mais. Sempre gostei muito de estudar E talvez seja odontologia. complementar também, porque como o implante ele lida com o estético, e eu imagino que aonde não estava preenchido com dente, a hora que você preenche, deve dar uma diferença no rosto Sim, também. Isso é super legal. Então, talvez a harmonização possa ser complementar à implantodontia. E assim, como estamos falando de mim, ela é super complementar. Eu posso te falar o seguinte, meu último contato com a harmonização tem mais ou menos uns 4 anos, porque eu fiz o meu mestrado em 2020, então peguei por azar uma fase de pandemia, acabei tendo que conduzir ele de uma maneira online e tal, e aí realmente não é muito a minha praia. Eu gosto muito da parte cirúrgica, da parte de reabilitação oral. Eu falo que eu sou um dentista raiz mesmo, que gosta de dente. Mas a evolução na harmonização está fantástica, cara. Então, assim, hoje eu acho que a harmonização orofacial ela só traz benefícios desde que bem planejada e bem praticada por profissionais qualificados. Mas o que já tem de novidade hoje em tratamentos de pele, de estímulo de colágeno, são fantásticos. E os resultados, eles podem ser muito naturais. Então, você que quer ficar igual o Brad Pitt, tô perto. Tem ferramentas para isso. Se vai ficar bom ou não, eu não sei. Mas há um tempo atrás, como a gente não tinha esse leque e esse conhecimento de agora, às vezes eu acho que se exagerava um pouco, sabe? Realmente, acaba que a harmonização mal realizada, na minha opinião, ela deixa pior do que o resultado anterior. Então, dá uma artificialidade muito grande. E hoje você tem um consultório seu, em que você trabalha, tem uma estrutura, tem funcionário e tal. Então, acaba que o profissional liberal, muitas vezes, para ele crescer, ele precisa ser um pouco empresário também. Cara, hoje o profissional liberal, ele tem que ser empresário, ele tem que ser gestor, ele tem que saber conduzir marketing, ele tem que saber, e além de tudo isso, ele tem que, por favor, né, continuar sendo um profissional de saúde. Porque, infelizmente, hoje a gente vê pessoas que são excelentes empresários, que têm uma capacidade ímpar de se apresentar diante das câmeras, e que muitas vezes, do ponto de vista técnico e de conhecimento, anatomia, lidar com os anseios da população, às vezes pecam um pouco. É o que a gente mais ouve no dia a dia. E o estudante não aprende na faculdade a fazer gestão de consultório, não aprende a ser empresário. Na minha época, com certeza não, Gustavo. Mas assim... Ele aprende o técnico. Aprende o técnico. Porque também não dá, cara. Não dá nem pra gente colocar isso na conta das faculdades. E como é que você faz essa... Como é que você... Porque não chega a ser exatamente uma transição, mas ao mesmo tempo é. Você trabalhou com o Luiz Marinho, trabalhou nas clínicas do centro. Você falou assim, opa, peraí. Vou virar empresário, vou abrir o meu. Como é que foi isso? Então... Você tem que estar muito seguro, desculpa. Tecnicamente, você tem que estar muito seguro, que aí é você e você. No meu caso... Mas tem que estar muito seguro também de fazer a gestão daquilo. Sim, no meu caso, acabou que essa mudança para abrir o meu próprio espaço, ela acabou demorando um pouco a mais, sabe? Eu acho que eu estava muito preparado para poder abrir o meu espaço. Eu já tinha uns bons anos de odontologia, eu já dava aula. Então, assim, de repente eu tinha, às vezes... Você era dentista, implantodontista, técnico, mas ainda não era empresário. Não era. E eu, às vezes, por exemplo, alunos chegavam para mim e falavam assim, doutor, a minha mãe precisa de realizar essa cirurgia, será que o senhor não opera ela? Opera aonde? Não tinha, às vezes, aonde, não tinha meu próprio espaço. Então, assim, isso já estava, no meu caso, já estava necessitando
de ter. Mas eu não vou mentir, depois que a gente monta é que você vê o outro universo, né? A gente costuma dizer que depois que você se forma em odontologia, eu brinco assim que você foi arremessado, né, no mercado de trabalho, você sobreviveu à Todos queda, somos. né? E é a mesma coisa quando você monta o seu próprio espaço e vai ver o que é a gestão do ambiente, de hora clínica, de questões fiscais, tributárias, enfim, que quando você está trabalhando para os outros, você não tem nem se preocupar com isso. Não só isso, responsabilidade civil, né? O seu paciente que anseia aquilo e depois te cobra. Quando você trabalha em outros locais, não é que você não tem responsabilidade, mas às vezes aquele vínculo do paciente é com a clínica e não necessariamente com você. Então foi uma experiência que, no meu ponto de vista, foi um pouco mais preparado, porque eu estava mais experiente na área, mas que hoje eu vejo, e eu tento, na medida do possível, aconselhar. Eu não sou muito a favor de quem acaba de se formar e já monta um consultório, sabe? Eu acho que Falta você bagagem, né? falta, cara. Não adianta. Você tem que entender o que é, sabe, o que é o dia a dia, porque é um universo completamente diferente de uma faculdade de graduação. Não tem E como. esse é o maior erro dos jovens dentistas hoje? Ou qual que seria o maior erro? O cara está formando agora. Qual que é o maior erro que ele comete e que ele não poderia cometer? Tudo bem, abrir uma própria clínica é um. Gustavo, Mas eu acho assim, eu costumo ver na odontologia, talvez você vai me falar isso no direito, na grande maioria, profissionais muito apaixonados pelo que fazem, sabe? Eu não sei explicar o porquê. A gente costuma dizer até que assim, tá, quando você tá numa roda de amigos dentistas, num barzinho de final de semana, não sai outro assunto a não ser odontologia. Então, pô, agora a gente não precisa falar de odontologia. Ah, mas vamos falar de odontologia. Então, eu vejo o dentista como um profissional bem engajado com aquilo. Então, eu não vejo muitos profissionais arrependidos, etc. Mas o que eu observo ainda em relação a esses erros, talvez seja a- o anseio em querer ficar bem muito rápido, sabe? Nós estamos falando de uma área médica complementar. Se a gente for pegar a odontologia em outros países do mundo, ela é uma especialidade da medicina, né? Não é um curso à parte. Então, quer dizer, a gente está lidando com um paciente que pode ter um processo infeccioso no mesmo grau de complexidade de um processo infeccioso no coração, porque nós estamos num corpo integrado, então requer experiência, um pouco mais de cuidado e tempo. Você não forma um bom cirurgião, um bom ortodontista, um bom endodontista assim que você sai da graduação. E às vezes eu acho que o dentista, ele ainda mais nos dias de hoje, que tudo é muito rápido, né? todo mundo tudo Na quer. nossa época, nos anos 2000, quando a gente formou, era outro mundo. Então, a gente não tinha esse desespero para que tudo acontecesse tão rápido, via as coisas acontecendo tão rápido. Hoje não. Então, hoje as pessoas já são ansiosas, às vezes até de uma maneira muito precoce para a área. Eu acho que é isso. E aí, nessa trajetória, a gente está falando do dentista, né, da odontologia especificamente, mas na trajetória de qualquer profissional, a gente tem aqueles profissionais que prosperam, que vão, que fazem nome, que ganham autoridade, notoriedade, e tem aqueles que vão ficando pelo caminho, muitas vezes até mudam de área. O que diferencia? Né, você, o cara que começou ali trabalhando em clínica popular e hoje tem o seu consultório, hoje é um especialista renomado numa área bastante específica da odontologia. O que diferencia o cara que vai com aquele que fica no meio do caminho? Gustavo, se eu for falar da minha área em especial, se eu for pegar, por exemplo, a minha experiência de quase 2 décadas como professor de pós-graduação, já formei centenas de alunos, consegui acompanhar uma grande quantidade de pessoas. Eu costumo dizer o seguinte, que como a nossa área é uma área muito artesanal, a odontologia ela é um artesanato, cara. É interessante que é a mão mesmo. Eu achei interessante Odontologia. quando você falou, quando você fez a comparação dos trabalhos manuais que seu pai fazia com a sua habilidade motora, trazendo isso para a cirurgia. Eu achei genial isso. E assim, quando a gente fala da odontologia, você vai perceber que eu sempre puxo um pouco a sardinha para a minha área, porque quando a gente pega no universo ao qual a gente trabalha, nós estamos falando de uma área escura, molhada, que é a boca, com um paciente acordado, É, tenso, com um campo de visão pequeno e com uma área para você trabalhar menor ainda. E que você tem que realizar um trabalho artesanal, na grande maioria das vezes. Por mais que hoje a odontologia evoluiu muito para o fluxo digital, para tudo, mas se o dentista não tiver talento para aquilo, não adianta, cara. Então, assim, na área de cirurgia, eu costumo brincar cacuete cirúrgico. Cara, se você não tem cacuete cirúrgico e não se esforça para aquilo, vira uma frustração. Então, assim, eu acho que talvez o que
que faz com que um profissional se destaque mais em relação ao outro, vamos tirar um pouquinho essa questão de marketing, de mídia, porque muitas das vezes ele faz um profissional se transformar numa autoridade, mas no final das contas, tecnicamente, ele não tem aquela Mas se não entrega. for bom tecnicamente, também não se mantém, né? O marketing joga pro alto e depois ele vai... Os anos vão mostrando. Mas eu acho que é isso. O profissional, para ele poder talvez se diferenciar do que tem uma visibilidade, que tem um reconhecimento daquilo que faz para o outro, é essa persistência, cara. Porque o trabalho artesanal, ele é uma paixão, ele é uma cachaça, no bom sentido. Porque o dentista que gosta, ele, cara, trabalha domingo feliz. Mas é claro que tudo isso tem que ser monetizado. Não faz sentido você ter um esforço desse sem ter um reconhecimento, Claro. não só do paciente, como financeiro. Então, assim, eu acho que hoje no universo ao qual estamos, de redes sociais, do digital, ele permite que as pessoas consigam se mostrar de uma maneira muito mais ampla do que era antigamente. Agora, se essa entrega vai ser consistente ao que você está propondo, é outra coisa. Mas eu acho que, assim, a gente, graças a Deus, a odontologia, ela é muito bem conceituada, mundialmente falando, principalmente até pelo profissional que é o brasileiro que trabalha dessa forma. De maneira geral, eu acho que a gente tem uma odontologia muito boa, sabe? O que mudou no marketing da odontologia nos últimos anos? Cara, Você falou de marketing, porque a rede social veio mudando tudo, né? Então, Gustavo, tá aí um cara que não tem esse marketing todo, né? Eu não consigo ter tempo no meu dia a dia para poder investir tanto nessa questão de marketing, né? Mas, assim, as pessoas compram, né? As pessoas buscam através da exposição em rede social. Na minha área é interessante, como eu lido com pacientes de terceira idade como prioritário, que são os pacientes que têm mais questões de edentulismo, né? Da falta dos dentes, nem tanto. Né? Às vezes aquela pesquisa mais de Google, mas assim, o marketing da odontologia hoje ele está tão profissionalizado, cara, com inteligência artificial. Hoje em dia a gente tem vários profissionais que praticamente toda a gestão é feita através de IA, desde a captação do paciente, a resposta do lead. Só não é feito o processo, né, do trabalho em si. É interessante a questão da IA, até né, falando aqui, outro dia eu botei uma foto, ele falou, seus dentes você podia fazer isso, aquilo tal, e eu acho que foi a IA que trabalhou, mas o olhar clínico é interessante. Não. Eu tirei uma foto com meus meninos com a língua pra fora, o Gleb, você tem bruxismo, né? Foi. Você viu na minha língua na foto. Foi. Cara, o dentista... Quer dizer, a capacidade humana nunca... Não, essa é insubstituível. E se tem uma profissão que não tem o trabalho híbrido ou remoto de execução é a odontologia, né? Verdade. Até que as consultas, né? Isso pode sim, eu tenho pacientes fora do Brasil que eu faço consulta online, enfim. Mas a execução não consigo. Não tem jeito. Não tem como eu tratar meu paciente de maneira remota. Mas o implantodontista, assim como o ortodontista, o protesista, que são as áreas diversas da odontologia, a gente é treinado para avaliar o paciente como um todo, não tem jeito. Então, assim, eu converso com as pessoas avaliando o sorriso, posição de dente. Então, na hora que eu vi sua língua marcada, eu falei, esse cara aperta dente. Eu fiquei olhando, e falei, que porcaria essa que desenvolveram minha língua. Eu chego para os pacientes quando a gente... É muito importante para a gente saber reabilitar um paciente, você conseguir planejar ele como um todo. Você tem que ter uma noção geral daquilo. Claro. Né? E às vezes é um pouco desafiador para quando você está num universo com muitos atendimentos, que você tem que você vira meio que uma máquina de entendimento ali e de planejamento. Então, por que a língua marcada? O paciente que tem apertamento noturno, né, que diferencia um pouco do bruxismo do apertamento. Geralmente, o paciente que tem apertamento noturno, a gente brinca que a língua dele é como se estivesse numa cadeira apertada assim de um avião e ela querendo fazer isso. Então, ela está buscando um espaço ali. Então, ela começa a criar o formato da lateral dos dentes. Então, todo paciente que você vê aquela língua marcada, você em casa, se você olhar no espelho, põe a língua para fora, está marcada, aposto que você aperta dente. E o paciente que tem apertamento, ele começa a desenvolver uma série de alterações naquele sistema, como com degeneração. Então, eu brinco que é igual joelho, jogador de futebol, né? Aquela área começa a sofrer degeneração, depois começa a ter dor de cabeça, dor cervical, dores musculares, degeneração de articulação. Então, assim, cara, é um sistema só. Eu brinco que nossa boca é igual um automóvel.
Não dá para você chegar no mecânico e falar assim, olha, as duas rodas estão com problema, mas vamos trocar só do lado direito? Olha, troca, mas não vai dar certo. Vai ficar É. torto. Então a boca é a mesma coisa. A gente vê, por mais que a minha área mais seja implantodontia, eu consigo identificar as questões gerais do paciente. A gente vai caminhando pro final, a gente comentava ali fora, porque o Guilherme é pai, marido, filho, empresário, dentista, é cirurgião dentista, implantodontista, mas sempre tá com um projeto novo, que é o spoiler, pra gente tentar quebrar o protocolo aí e terminar com esse spoiler. O que é esse projeto? Então, Gustavo, depois que eu... Né, o que puder falar, claro, depois né? que eu entrei nesse universo da docência, né, de professor, eu acabei tendo contato com muitos alunos e que apresentavam sempre as angústias deles como profissionais, como cirurgiões, especialistas em implantodontia, ex-alunos meus. Né, isso me fez até sair um pouco do meu ambiente do consultório para ir operar para vários lugares. E, inclusive, atualmente eu estou numa pegada muito dessa. Eu opero para alguns colegas, então eu viajo muito. E muitas das vezes, quando eu chego nesses locais, eu chego lá com 7 cirurgias marcadas por um dia, pacientes que às vezes não me conhecem, né? Que eu tenho que ir lá driblar o emocional do paciente, entregar um trabalho de acordo, enfim. E aí isso foi criando uma sensação no sentido tipo, poxa, eu estou saindo da minha casa para poder vir para um outro ambiente, porque aquela pessoa não se sente segura de realizar aquilo. Então está na hora de eu começar a ensinar um pouco também sobre esses gatilhos. E aí vem o spoiler do GC Academy, que vai ser um projeto novo, que, se Deus quiser, vai dar muito certo e que tem como objetivo o quê? Atingir não só o implantodontista, já que tem às vezes um tempo de experiência, mas está inseguro naquilo, mas às vezes até o aluno da graduação que está querendo entender um pouco mais sobre aquele universo. Então aí fica um início de spoiler do que a gente tem de projeto. E até para o aluno poder tomar a decisão. Se vai fazer a implantodontia, se vai para bucomaxilar, ou se vai para área estética, alguma coisa assim. E assim, a gente como uma área artesanal como né, eu costumo brincar que assim, uma coisa é o que você aprende na faculdade, outra coisa é o que você aprende nos seus cursos todos, e outra coisa é o compilado de tudo isso com o que você aplica na sua vida. Então, o meu objetivo com esse projeto é que eu possa entregar para as pessoas o Dr. Guilherme Carvalho realizando os pulinhos dos gatos ali, para conseguir, além de pai, marido, filho, empresário, atender às vezes uma agenda de 10 cirurgias de um dia. Chegar no final do dia, os pacientes falam, doutor, graças a Deus foi super tranquilo, deu tudo certo. Desmistificar um pouco, sabe, implantodontia. E pegar esses seus 20 anos de experiência, onde você bateu cabeça, onde você não bateu, e com a sua experiência evitar que os jovens profissionais ou profissionais até mais avançados não cometam os mesmos erros. Exatamente. E possam e você possa compartilhar o acerto com eles. Exatamente, essa é a ideia. Novos passos surgirão em relação a isso. Não, e é legal, diante de todas essas funções, essas multifunções, você também ter disposição e até, por que não dizer, grandeza de compartilhar. Assim, eu acho que como a vida me trouxe essas oportunidades desde o início, né, quando eu estava lá recém-formado, entrando, saindo de um dentista orçamento sem compromisso num dia, no outro dia tá vendo um enxerto de calota craniana para reconstrução, para colocar dente, eu acho que eu tenho meio que por obrigação também pegar tudo isso que eu aprendi, e tenho aprendido, porque a gente aprende todos os dias, né, e também poder passar isso para as pessoas que estão começando, ou que ainda nem começaram, ou que já tem alguma dificuldade. E eu estou muito animado com esse projeto novo. Hoje eu aprendi a diferença de dentista, ou cirurgião dentista, e implantodontista. Esse foi o Gustavo Lopes, você com o Guilherme Carvalho. Guilherme, antes da gente encerrar, eu queria que você olhasse para a câmera ali e falasse os seus contatos. Se alguém quiser ir no seu consultório, né, olhar ali um bruxismo, fazer um implante, como que te acha? Então, pessoal, vai ser um prazer atender, né, a todos vocês. A minha rede social no Instagram é o drguilhermecarvalho.lapidari e o telefone, que é o WhatsApp fixo, é o 31 25 15 3466. É a Carol, que é a minha secretária, está comigo há muitos anos, muitos de vocês às vezes já até a conhecem, que vai receber com maior carinho, e a partir daí a gente vai se falando. Vocês vão seguir o Dr. Guilherme Carvalho.lapidari lá no Instagram, o Gustavo LP Souza também no Instagram, e fiquem ligados para o próximo Gustavo Lopes e você. Guilherme, valeu demais. Gustavo, eu que te agradeço. Muito obrigado pela oportunidade, cada vez que eu converso com um profissional, eu aprendo mais sobre vida e sobre técnica. Guilherme, até a próxima. Gente, até o próximo Gustavo Lopes e você. Muito obrigado aí, pessoal. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Obrigado mesmo.
Tchau, tchau.